Boa tarde. Hoje teremos live com a doutora Ana sobre contágios de pandemia, como ficam. Só aguardando aqui, ela aceita meu convite. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem você? Tudo ótimo. Tá calor aí? Aqui tá. Nossa, aqui tá fervendo. Como é que tá aí? Muito quente hoje. Muito, muito, muito quente. Nossa, e tá abafado e aí choveu, tipo, sei lá, 10 segundos e piorou a situação. Pessoal, para a live ficar melhor ainda, manda para a setinha para os amigos de vocês, os colegas também acompanharem a gente. Aperte no coraçãozinho para o Instagram saber que vocês estão gostando. Mandem perguntas para a gente conversar no decorrer da live, porque nesse momento, independente da seara contratual, existem muitas dúvidas. E as lives surgem justamente para que a gente possa conversar, questionar todas as situações que estamos vivendo, quais os melhores caminhos nesse momento. E é isso. Vamos começar. Eu quero agradecer por aceitar meu convite. É a nossa segunda live. Eu eu admiro muito seu trabalho, desde o início eu te acompanho, então muito obrigada por estar aqui. Eu sei que você é fera nessa área, então eu não poderia estar com pessoa melhor nesse momento. Eu vou pedir para você se apresentar, que você é melhor do que ninguém pode fazer isso. Obrigada, Lauren. Já é nossa segunda live mesmo. Eu também gosto muito do jeito conforme você conduz aqui, né? Sempre partilhando conhecimento e ao mesmo tempo trazendo de uma forma tão simples, né? Às vezes coisas tão complicadas. Eu fiquei muito honrada pelo convite. Porque eu entendo que também devem ter pessoas aqui que prestam assessoria a empresas que estão passando por algum tipo de dúvida nesse momento. E eu achei muito, muito oportuno a gente falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, sou idealizadora do perfil A Publicista. Lá a gente compartilha conteúdo relacionado a licitações e contratações públicas. E a gente faz esse trabalho aí bem voltado para empresas, né? Com esse olhar de licitante, com esse olhar de fornecedor e prestador, que é um olhar um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado a ver, né, nos cursos para administração pública. Então, a gente faz isso com muito cuidado, com muito zelo, e estou honrada de estar aqui. Quem quiser saber mais informações sobre esses contratos, sobre as contratações em si, deixe sua pergunta aqui. A gente promete ir respondendo essas perguntas ao longo da nossa live. Mas se porventura não der tempo também, pode mandar no direct, ou no meu, ou no da Lauren, e aí a gente vai respondendo aí ao longo dessa semana. Pois é, eu recebi algumas perguntas na nossa caixinha, eu vou fazendo elas para você no decorrer e eu peço assim que você não se prenda a elas, né? Porque assim Aham. a gente sabe a grandeza desse momento de tanta informação. E infelizmente nós nos deparamos com notícias na internet, em todos os lugares, falando de coisas que às vezes vêm só de um projeto de lei, vem de insinuações, vem de achismo, e as pessoas estão muito perdidas, porque elas acreditam que o que está na internet é verdade. E nem sempre a gente pode levar isso como verdade absoluta, em especial que nesse momento lidar com um contrato, dar uma solução genérica para os contratos é muito temerário. E, e eu entendo essa necessidade da gente abordar cada vez mais e demonstrar a importância dos contratos, independente da sua seara, que a gente tem que analisar de forma muito concreta cada situação. E a primeira pergunta que eu vou falar, que eu vou te passar, é sobre a medida provisória 926, que ela introduziu Uhum. algumas alterações à lei 13.979. É, as novas contratações, elas vão adotar um regime excepcional. E como que ficam os contratos em andamento já diante dessa pandemia? Como que a gente lida agora com essas medidas provisórias, essas leis? Como que a gente sabe por onde começar e que caminho seguir?
Bem, é interessante a gente pensar que a lei que foi quando o Brasil se viu nessa situação de pandemia, as autoridades, né, buscaram regulamentar algumas questões. A primeira delas foi as contratações, que foi pela Lei 13.979. Essa lei não é de agora, ela é de fevereiro, acho que dia 6 ou 7 de fevereiro, quando o Brasil se viu nessa condição de iniciar aí um possível estado de caos, ele acabou por regulamentar essa lei 13.979. Essa lei visa regulamentar o procedimento de contratação, né? Então, ele vai visualizar ali sobre as dispensas, sobre a redução dos prazos no caso dos procedimentos de pregão, sobre todas essas questões. Então, ele buscou simplificar a forma que o governo tem de realizar as contratações diante do caos, né? Nós estamos diante de uma situação em que deixar ou não deixar de contratar algum tipo de serviço, algum tipo de bem, é estar diante de perda de vidas. Então, essa foi a Lei 13.979. Complementar a essa questão, o governo soltou uma medida provisória, editando algumas questões e acrescentando outras, que é a medida provisória 926. Lembrando que é 926, porque a 936 é trabalhista. A 926 veio a ratificar todas essas questões e a complementar ainda outras. Mas é importante a gente visualizar que, nesse primeiro momento, o governo se preocupou com questões relacionadas ao processo de contratação, a como ter acesso a esses bens ou como ter acesso a esses serviços. Então, ele simplificou uma série de questões, Lauren. Ele colocou, inclusive, redução de prazos. Então, por exemplo, se o pregão era publicação de 8 dias úteis, agora é 4. Reduziu pela metade os prazos, colocou também redução de prazo para recurso, simplificou a contratação por meio da dispensa também, e ele também trouxe para as empresas a possibilidade de participação nessas contratações, ainda que elas fossem declaradas inidôneas, que elas estivessem punidas, sancionadas, ainda essas empresas vão poder contratar com o poder público diante dessa legislação. Porque o poder público, nesse momento, olhou e falou assim, olha, se diante desse cenário não tem nenhuma empresa com que eu possa contratar e essa empresa tem o produto ou tem o serviço que eu preciso nesse momento, ainda que ela esteja sancionada, eu vou contratar com ela. Então, ou seja, é uma situação tão excepcional que até isso foi excepcionalizado. Então, essa é disso que se trata a Lei 13.979 e a medida provisória 926. Com relação aos contratos em vigência, a lei não trouxe essa questão, nem a lei, nem a medida provisória. E é aí que nós nos encontramos diante de um verdadeiro desafio, porque nós temos que utilizar a lei que já existe, uma lei muito burocrática, com poucas previsões disso que nós estamos realizando hoje, para lidar com uma situação muito caótica, muito excepcional, que nem por mais perfeito que fosse uma gestão, um gerenciamento de risco desse contrato feito pela administração pública, seria possível prever um cenário como esse. Então, hoje nós temos que lidar com uma situação muito complicada, com uma normativa que nem sempre vai trazer soluções tão práticas assim. Então, para você que tem um contrato em vigor com a administração pública, né, que já tinha esse contrato, a legislação continua sendo a mesma. Porém, Lauren, o que a gente vai ter que fazer agora nesse momento? Tanto a gente que é fornecedor, quanto a administração pública, tem que enxergar isso de uma forma também diferente. Porque você também não entende que as condições são diferentes, as ações são diferentes, por consequência, as sanções e as soluções são diferentes. Então, a gente está tendo que utilizar o que a gente tem de norma, de regramento, para lidar com uma coisa extremamente nova, extremamente atípica.
E nisso tudo, com o que a gente tempera? Com bom senso, né? Com bom senso, com a razoabilidade, com a proporcionalidade. E é sobre isso que a gente vai falar ainda aqui no decorrer dessa live. Mas é importante a gente ter que a Lei 13.979 e a medida provisória 926 não tem aí essa previsão de como vão se dar os contratos. Enfim, a gente está tendo que utilizar a normativa velha para essa situação que é extremamente nova. Essa lei e essa medida provisória, elas são aplicadas a todos e quaisquer contratos da administração ou tem os específicos? E até que momento... E a sua vigência já tem pré-fixado ou é até o governo falar agora acabou a calamidade e voltamos ao normal? Sim. Primeira coisa, a lei não previu um prazo. Por exemplo, nós vamos estipular essa simplificação da contratação até setembro. Não, é enquanto durar a pandemia. Aí a gente tem que fazer a concatenação com outras normas. Quais? O próprio decreto presidencial de calamidade pública. Então, subentende-se que enquanto perdurar esse decreto, perdura-se também a necessidade de realizar a contratação de modo simplificado. Quais contratações que eu vou poder utilizar essa normativa? Bem, aquelas cabíveis ao combate ou à prevenção da pandemia. Então, por exemplo, se eu tenho uma contratação que em nada tem a ver com o combate ou a prevenção da pandemia, você concorda comigo que eu não posso utilizar dessa norma? Eu utilizo do processo comum de pregão, do processo comum de contratação, de concorrência, de tomada de preços, RDC e outros. Agora, se eu tenho já configurada essa questão, se no meu município, como por exemplo o município de São Paulo, a situação é caótica, quase que todas as contratações que estão sendo realizadas lá nesse momento para combate e prevenção aí do avanço da pandemia. Então, o que a gente fala, que os profissionais têm falado, alertado os professores, é que isso fique tudo muito bem justificado no bojo do processo por parte dos agentes públicos. Então, o agente público ele vai realizar uma contratação, pega recorte de revista, pega o decreto do seu município, ou do seu estado, do seu órgão, junta tudo isso, isso faz parte da instrução processual para a contratação utilizando a norma. Se o servitor, porventura, utilizar dessa norma simplificada para realizar uma contratação que nada tem a ver, ele poderá sofrer punição, né? O professor Cláudio Sarian fala que ele vai sofrer punição primeiro de Deus, depois dos órgãos de controle, porque é uma falta de sensibilidade nesse momento utilizar disso que o governo proporcionou para a gente, para poder simplificar e a coisa acontecer e andar, para poder realizar uma contratação que ele queria fazer há muito tempo e que estava esperando o momento, né? Então, eu acho que é isso que tem que ser observado. E será que essa, assim, agora falando de uma opinião de uma especialista na área, você acha que essa flexibilização, e pelo que você me fala, foi uma flexibilização bem grande, inclusive porque deixam participar da licitação agora empresas infratoras, não pode prejudicar de alguma forma, abrir algum precedente, ser prejudicial de alguma forma para a administração pública e para a sociedade no todo? Sim, pode acontecer. Inclusive, vai acontecer. Isso é algo assim, até impalpável. Não se tem muito como controlar não tem isso como nesse mensurar, momento. né? Sim. Isso. Porém, o que vai acontecer é o posterior. Porque se agora, nesse momento, eu não tenho, os órgãos de controle não tem como impedir isso, mas depois ele tem como punir. Né? Então, nada fica sem a observação dos órgãos de controle, né? Por isso que eu falo, mas também a gente não pode, o agente público, ele não pode ter medo de utilizar desses processos, desses procedimentos. Se ele precisa realizar e ele tem que realizar, ele vai realizar esse processo simplificado.
Aí ele vai resguardar com as suas justificativas, obedecendo todas as questões que estão já previamente estabelecidas lá. Como o termo de referência simplificado, a forma de cotação de preços é bem mais simplificada, mas ele tem que se resguardar, né? Do jeito que ele puder se resguardar, ele vai se resguardar. Mas a gente também não pode ter medo nesse momento e deixar de realizar. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele até chegou a falar assim, olha, aqui as advogadas aqui do meu órgão, as pareceristas, não querem emitir parecer em nenhum processo de contratação para combate da pandemia. Falei, que absurdo, né? Porque nós estamos, nesse momento, todo mundo que está envolto aí nesse processo de contratação, ele está envolto no mesmo barco. Então, se o órgão deixar de contratar, não vai ser culpa da licitação, do parecerista, de quem for, né? Eu acho assim, ela tem que analisar, ela como advogada ela mais ainda tem que analisar, tem que olhar, ver se está tudo ok, com aquele olhar de custos legis mesmo, olhando se está tudo ok. E fim, gente, não tem também que se tornar arredio e abdicar de fazer. O que eu tô vendo é que tem uma galera com medo de utilizar os procedimentos. Se você tá com medo e tem como realizar o processo de contratação normal, sem que isso coloque em riscos vidas por conta do prazo, faça o normal, né? Mas a administração pública colocou essas normas à disposição para simplificação. O que eu vejo é que, assim, hoje nós temos uma insegurança jurídica em todas as esferas, né? Então, todas as esferas, o advogado num todo, ele tem que ter muita cautela em tudo que ele faz. Só que, ao mesmo tempo, a cautela demais e não se posicionar também vai prejudicar o seu cliente, a administração pública, a sociedade, porque se você espera demais, igual nessa situação dos contratos com a administração pública, é a saúde pública que está em jogo. E aí, nesse momento de medo de se posicionar, você coloca muita coisa em jogo e acaba prejudicando um todo. Uma coisa interessante, Laura, em que eu sempre, não é porque puxando a sardinha para o meu lado, para o lado das pessoas que trabalham com a administração pública, mas a gente está no momento assim, enaltecendo os médicos que realmente estão na linha de frente, os técnicos de enfermagem, os farmacêuticos, os bioquímicos, mas, cara, se não tiver a galera que também realiza as contratações públicas nesse momento, muita coisa não anda. Então, tem muita gente na linha de frente, assim, né? Vamos assim dizer, que não é médico, necessariamente não é da área da saúde, e que está ajudando e contribuindo muito para isso. E aqui eu destaco os profissionais que realizam as contratações públicas, seja o fiscal do contrato, o pregoeiro, né? Seja quem for. Eles estão, sim, realizando atividades para poder auxiliar nisso daí. Eu estava conversando agorinha mesmo. Eu vou trazer para você uma informação que eu preparei especialmente para essa live nossa, porque eu sei que aqui tem muita gente do direito empresarial, vai ficar bastante interessado nessa informação. Estava conversando com o professor Rafael, nem sei se ele está aqui assistindo, mas falando sobre essa questão da internacionalização das licitações. Ou seja, nosso problema vai muito além de comprar máscara e álcool gel, mas vai muito além mesmo. Nós estamos diante de uma situação em que não é só aqui do fornecedor da esquina que eu vou ter que me preocupar em contratar. Eu tenho que me preocupar se eu posso realizar transações comerciais com a China, que é a única que está tendo o produto. E aí, eu vou realizar como? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quem está assistindo puder ficar até o final. Vou segurar essa informaçãozinha para a gente até o final. Sobre como que o Brasil tem aberto, assim, e muito a sua visão a nível de mercado, a nível empresarial, com um pouquinho de ajuda da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e enfim. Mas voltando para as questões dos contratos, é tão importante a gente pensar que nesse primeiro momento, se você tem um contrato com a administração pública, duas coisas você não pode deixar de se esquecer. Que é com relação a quando e como eu posso me desobrigar das obrigações. Porque os contratos com a administração pública, de maneira geral, assim como os outros contratos que são celebrados, é pacta sunt servanda aí. Sei lá se eu falei certo. Mas assim, tudo que está ali tem que ser cumprido.
Só que em algum momento eu não vou poder cumprir esse contrato. E em qual momento que eu não posso cumprir esse contrato? Bem, primeiro, quando tiver superveniência de eventos, de fatos, de acontecimentos. Acontecerão coisas as quais não estava previsto. Depois, quando eu não concorrer para isso. Então, aconteceu uma coisa que eu não estava prevista e eu não concorri para isso, não foi culpa minha concorrer para essa situação. Então, quando eu tiver configurada essas duas questões, eu vou me desobrigar daquilo que está previsto contratualmente. Isso vale para os contratos privados, mas também vale para os contratos públicos. E é nisso que a gente vai segmentar tudo que a gente for trabalhar nos contratos administrativos nesse período de pandemia. Então, se você está anotando tudo que a gente está falando, anota esses dois tópicos. Superveniência de eventos, de fatos, de ocorrências. E 2, não concorrer para esse acontecido. Ou seja, não foi culpa da empresa ou não foi culpa, né, dessa contratada. Uma outra informação muito importante que a galera tem que estar preparada para isso e tem muita gente que está com dúvida a respeito disso, é com relação à prorrogação. Travou, voltou, travou, voltou. 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 É com relação ao prazo. Tem uma galera preocupada com o cumprimento de prazo. O que eu tenho para alertar para vocês? Lá no artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8666, que trata sobre as questões, se você não precisa anotar artigo, mas depois eu deixo para vocês. Mas para vocês pensarem a respeito dos prazos. Ana, eu estava para iniciar a execução contratual quando aconteceu a pandemia. Ou então eu estava para iniciar a execução da obra, aconteceu a pandemia. Eu estava para realizar a entrega, aconteceu a pandemia. Como que fica essa situação? Bom, nesse primeiro momento, aqueles que não tinham ordem de serviço, ordem de entrega ou ordem para início de execução de obra, poderá incorrer nesse artigo 57, parágrafo 1º, que é quando tem a possibilidade de se prorrogar esse início de execução. Se você já tinha essa ordem de serviço, ordem de entrega ou a ordem de início de execução da obra, a administração pública vai enxergar um pouquinho diferente. Porque você concorda comigo que você tinha já um prazo a ser cumprido e a pandemia veio no meio, né? Se você, vamos lá, duas situações. A primeira, eu não tinha essa ordem, ela estava para ser emitida, veio a pandemia. Então, eu vou apresentar uma justificativa para o órgão público de maneira formal, dizendo essas questões todas que está acontecendo e pedindo uma prorrogação ou, por hora, a suspensão desse prazo para um... O que é a suspensão? É apertar o pause. Pausa. Então, se eu tinha aí 5 dias, eu estava no terceiro, pausa, e depois eu volto e termino de executar. E a outra situação eu tinha 5 dias para entregar esse produto, eu já estava no 6º dia, eu não tinha entregado esse produto, e agora eu quero ter razão porque veio a pandemia. Não, a administração pública vai enxergar isso de um jeito diferente. Então, é importante analisar mais do que só as normas, só as regras e o que acontece, que nem tudo vai poder ser justificado por conta de coronavírus. Então, a gente tem que analisar a finalidade e a dificuldade que esse contratado teve. Ah, mas ele já estava descumprindo em muito esse prazo. Isso vai ser analisado. Né? Não, ele estava no meio ali do prazo quando aconteceu, enfim. Tudo isso vai ser analisado, né? Então, o prazo de início, o prazo de execução, quando acontecer fatos excepcionais ou imprevisíveis que não seja por vontade ou por qualquer coisa que concorra à empresa, vão poder aí ser suspensos, prorrogados, adiados. E isso está lá no artigo 37, parágrafo 1º. Os contratos com a administração, que nesse momento não se caracterizem como essenciais, que não sejam para a saúde pública, que não sejam para outras finalidades,
que evitem a extensão da pandemia, como vão ser a tratativa deles? Eles vão ser suspensos? O pagamento deles vai ser prorrogado? Como que vai ficar esses contratos que não são considerados essenciais para a administração nesse momento? Uhum. Bem, foi ótimo você ter perguntado isso. Porque nesse momento, se tem algum agente público assistindo a gente, eu aconselho que você faça uma divisão aí na sua grade dos contratos extremamente essenciais, os contratos essenciais e os contratos não tão essenciais. Uhum. Se você fazendo essa divisão, você vai poder gerenciar corretamente isso que a gente está falando aqui agora. Então, se eu peguei lá os que não são essenciais, o que eu vou fazer com eles? Lá no artigo 78 da Lei 8666, ele proporciona que você, administrador público, possa suspender os seus contratos sem perigo de rescisão por determinados prazos. Os contratos de fornecimento é no máximo 90 dias e os contratos de execução de obra ou prestação de serviço, no máximo 120 dias. Ponto. Lá tem um salvo. Salvo em casos de calamidade, casos excepcionais, esse prazo vai poder ser ainda maior. Eu fiz, inclusive, um vídeo hoje sobre essa questão da suspensão dos contratos. Estão muitos contratos sendo suspensos. Então, a gente precisa abrir os olhos. O que eu aconselho? Eu aconselho que, se você é contratado da administração pública, entre em contato você com o fiscal do seu contrato, você com o gestor do seu contrato e proponha você uma solução. Será que não é hora, às vezes, da gente deixar o contrato funcionando por 50%? Porque assim a empresa não fica tão prejudicada e a administração pública também não. Ou será que não seria o momento da gente suspender só por 30 dias? Ou será que a gente suspende por 60? O que eu quero dizer, Laura, é que não precisa ser o prazo que está lá. Não é porque está escrito que vai ser possível extrapolar o prazo dos 90 e dos 120 dias que a administração pública tem que fazer isso de cara. Eu aconselho, inclusive, ela faz por 30. Se não for possível, prorroga, mais 30. Depois, mais 30. E lembrando que esse prazo de suspensão, ele vai ser acrescido no final do contrato. Então, por exemplo, se eu suspender por 90, no final do contrato, mais 90. Se eu suspender por 30, no final do contrato, mais 30. Na verdade, assim, é até aqueles memes que a gente vê na internet, né? O advogado e o estudante de direito mais fala depende do que outra coisa. E nesse momento é mais ainda. A gente nunca sabe, a gente nunca pode dizer com toda a certeza qual vai ser o caminho. Você tinha falado sobre a questão das parecistas, que nesse momento ficam na dúvida. Quando fala, então, de parecer jurídico para uma licitação, para uma contratação, qual a tua dica para qual caminho seguir? Seria, então, para a contratação normal? Olha, eu até quero aproveitar e não falar só para os pareceristas. Eu quero falar para os pareceristas, para os fornecedores, para os pregoeiros, para os presidentes. Gente, abre o coração. O que acontece? A norma, a 926 e a 1397, ela veio para dizer, gente, a gente está junto. Vamos todo mundo juntos resolver em prol de uma mesma finalidade. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que... Se você que está assistindo a gente trabalha em prefeitura, órgão público, seja onde for, convoca uma reunião. Convoca uma reunião aí, vamos todo mundo falar a mesma língua. Todo mundo tem que ter a mesma finalidade, tá? A finalidade é qual? É salvar vidas. Como que eu posso fazer isso? Dando um parecer? Então, eu vou dar um parecer. Eu vou olhar esse parecer se está dentro das normas, tá? Eu vou olhar esse parecer se ele está atendendo o básico que a lei está falando, que tem que ter o básico. Então, o básico, a própria lei deu um rol. Tá super simples. A própria lei deu um rol lá que tem que ter isso, isso, isso e isso. Tá com dúvida? Chama lá a pessoa, senta aqui do lado, vamos conversar. Mas, assim, tem que ser resolutivo. O que eu vejo nesse momento é que não dá para ser prolixo demais, complexo demais, burocrático demais, sabe? Uma coisa que eu tenho falado, gente, não impugna processo licitatório de combate à pandemia.
Olha que eu sempre falo, impugna se tiver ilegalidade, se tiver isso e aquilo. O que eu tenho falado? Faz um pedido de esclarecimento, vê se realmente não tem essa norma aí que está exigindo, se não tem na legislação do órgão. Realmente está bem esculachada a ilegalidade, aí sim você aparece com a impugnação. Fora isso, não é momento para esse tipo de coisa. Seja você parecerista, seja você fornecedor público, seja você pregoeiro, presidente, não é o momento. Entendeu? É claro, a gente não vai também atropelar e passar por cima de todas as ilegalidades, não. Mas sabe aquelas coisinhas assim, aquelas picuinhas? Não é o momento. Então, se você quer contribuir, contribua dessa forma, né? Sendo participativo, sendo um fornecedor participativo que contribui, que entrega no prazo. Então, eu acho que esse é o caminho. Pareceristas, verifiquem a legalidade. Pregoeiros, verifiquem a legalidade. Fornecedores, agora é a hora que a administração pública chamou vocês para serem literalmente parceiros nessa jogada. Então, esse é o meu recado. Meu celular, conversei tanto que meu celular chega voou. Mas nesse momento, assim, de pandemia, e foi até que eu falei na live que eu fiz mais cedo, não é momento de querer se discutir, não é momento de querer dificultar. A gente vive numa situação que em todas as esferas as pessoas têm que agir mais em união do que em querer ganhar em cima. Perfeito. Porque nesse momento, se você for querer partir para uma briga judicial, infelizmente você pode nem ter a solução tão cedo, isso se tiver. Então eu vejo assim, pelos contratos na esfera privada mesmo, se as partes não tiverem abertas para uma renegociação, uma revisão dos termos, para ter aí uma flexibilização dos termos, pode acontecer de ir para a justiça e ficar anos brigando. Não vai receber, às vezes, tão cedo ou nem vai receber. E aí, o que adiantou você querer bater de frente, sendo que você poderia ter resolvido, todo mundo ter ganhado de alguma forma e ter se beneficiado? Então, nesse momento, em especial dos advogados, a gente tem que tentar fomentar essa cooperação, né? Exatamente, perfeito. E falando ainda sobre a execução dos contratos, como eu disse, a gente não tem uma norma nova para a execução dos contratos. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, mais o nosso bom senso, mais as situações fáticas. Mas uma coisa que o fornecedor, o prestador, né, o contratado, ele não pode deixar a peteca cair é com relação a gerenciamento de documentos. Eu sempre falo isso, parece papo muito mastigado de advogado, mas é a verdade. O que a gente tem que ter nesse momento? Bom, se eu estou diante de um caso fortuito, de força maior, que é o que a gente está vendo, fato do príncipe, e eu não tenho nada para me comprovar isso, eu não tenho um recorte de jornal, eu não tenho um e-mail sei lá, que mostra que a fábrica que me fornece o produto está fechada ou emitiu um comunicado dizendo que a produção está suspensa ou está faltando insumos porque é de outro país. Eu não tenho nada. Não, gente. A gente não pode também cair no esculacho total e não ter nada para comprovar. Então, assim, aqui a gente tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Se você não tem assessoria jurídica, tá inseguro, talvez seja a hora de você ter uma assessoria jurídica para ela te ajudar a gerenciar esses documentos, fazer um documento formal. Sabe assim, uma coisa que eu acho tão bonitinho, Laura, é porque meu pai é um pequeno fornecedor lá no município dele. E eu acho muito legal porque ele já aprendeu. Demorou, mas aprendeu. Toda vez que ele não consegue fornecer um produto ou alguma coisa, ele fala assim, minha filha, faz um ofício para mim, dizendo que eu não consegui, que a transportadora aconteceu um problema e não sei o quê. Mas por quê? Ele foi multado na greve dos caminhoneiros e não precisava ser multado. Por quê? Porque estava mais que justificado, mas ele não comunicou, né? Ele não realizou essa
esse gerenciamento de documentos, não mandou um e-mail. Então, assim, eu estou diante de fatos excepcionais, eu estou diante de fatos para os quais eu não contribuí como empresa, mas eu tenho que tomar esse cuidado, esse zelo, né? De fazer o gerenciamento de documentos, relatar as dificuldades que eu estou tendo, né? E eu acho que é por aí. Agora, se eu não faço nada disso, quando passar a pandemia, ninguém vai ter dó de você mesmo, não. Né? Ninguém vai ter dó, ninguém vai lembrar. Então, faça o gerenciamento desses documentos. Faça isso de maneira formal. Seja por um e-mail, se é esse o canal de comunicação que você tem com o gestor fiscal do contrato, ou seja por meio de um ofício. Eu acho que tem que ser por meio de ofício. Mas, nem que seja enviado por e-mail, o ofício. Mas eu acho que tem que ter um ofício. E aí você vai gerenciando isso, vai pedir a prorrogação, vai dizer que não vai dar conta de entregar agora por esse momento, vai pedir que seja feita a medição do serviço de outra forma, enfim. Quando falamos em contratos, nós falamos de boa-fé, de confiança das partes. Então, é igual no direito privado. Se hoje eu não consigo cumprir, eu tenho que pelo menos notificar a outra parte, informar da minha dificuldade, dizer o porquê. Porque não adianta você jogar e falar assim, tá tendo pandemia, eu não vou cumprir. Sim. Mas por quê? Nem todas as relações estão sendo afetadas da mesma forma. Quando a gente começa a ver, tem setores que estão crescendo, inclusive na pandemia, e tem outros que estão drasticamente perdendo. Então você vê, hoje eu fiz tanto uma confecção de um contrato novo, quanto a confecção de um distrato. São dois cenários diferentes. Tem gente fechando o contrato, tem gente terminando o contrato. Então a gente nunca pode achar que, primeiro, uma solução vale para tudo, que segundo, é só judicializar que resolve, e que terceiro, que as partes não têm que conversar, não têm que dialogar. É igual me perguntar assim, eu posso ir direto para a justiça? Por que você vai direto para a justiça se as coisas podem ser resolvidas tão fácil entre as partes? Até quando você fala de uma instituição financeira, um banco e tudo mais, quando se fala de contratos privados, hoje em dia os bancos têm um acesso tão fácil para você ir pelo menos mandar uma mensagem e aí receber negativo e só então procurar o Poder Judiciário. Mas parece que as pessoas pegaram essa cultura de dificultar, né? Dificultar e judicializar. E na verdade não é assim. A gente tem que partir da questão da confiança. E ainda que a gente fale de administração pública, que pode parecer algo tão distante, uma pessoa distante, informal, tão formal na verdade, a gente também tem que guardar esse zelo da notificação, do ofício, igual a Ana falou. Mais perguntas? Mais perguntas. Uma das perguntas que me mandaram aqui é como agir face às atitudes arbitrárias do agente público nesse momento. É comum isso acontecer já em cenários normais, né? Mais comum ainda acontecer em cenários desesperadores como esse. O fato é que a gente volta de novo nessa mesma conversa mastigada. Gerenciamento de documentos, o que eu tenho como prova, eu vou coletar. Se esse servidor tem hierarquicamente alguém superior, eu recomendo que você se reporte a essa pessoa que é hierarquicamente superior para poder tentar resolver melhor essa questão. Nesse cenário de pandemia e esse cenário caótico que a gente tem visto, eu até estava conversando com um cliente na quinta-feira justamente sobre essa questão da arbitrariedade. Devido a essa flexibilização que o cenário nos proporciona, qual que é esse cenário? É o cenário de eu falar que é calamidade pública, preciso suspender, tenho que suspender porque é calamidade pública e nem tudo realmente deve ser, todos os contratos devem ser suspensos, né? E aí é onde eu acho que o pessoal vai aproveitar e falar assim, nossa, eu já não gostava desse contrato aqui mesmo, vamos suspender. Eu acho que isso vai acontecer, Laure. Inclusive, eu já adverti os meus clientes a respeito dessa possível conduta.
Que a gente pode fazer a respeito disso? Bom, eu tenho sempre orientado a ser você o contratado a procurar primeiro a administração pública quando você vê que isso vai acontecer. Porque às vezes ele quer suspender por 90, você oferece 15 e ele aceita. Ele fala, não, 15 realmente vai dar uma folga, aqui a gente vai conseguir solucionar, tá ótimo, então estamos acordados, vamos suspender por 15. Quando você se propõe, quando você demonstra essa boa fé, a administração pública te enxerga com outros olhos. Se não tem diálogo, se não tem conversa com esse agente público, se realmente a relação está desgastada, eu aconselho você a procurar alguém hierarquicamente superior. E em casos extremos, a gente tem instrumentos judiciais para rebater condutas arbitrárias, como o próprio mandado de segurança. Dentro desse gancho, eu vou falar uma questão que está acontecendo com as empresas, para que vocês, advogados que estão vendo a gente, possam já visualizar um remédio para ajudar as empresas que vocês assessoram, que é a questão da regularização fiscal. A gente sabe que não se pode, nem em cenários normais de temperatura e pressão, haver essa sustação de pagamento diante da irregularidade fiscal. Muita gente acha que não, que a administração pública pode reter o pagamento porque não tem regularidade fiscal. Não pode reter o pagamento, tá? Isso é uma conduta arbitrária por si só. O que a administração pública pode, Lauren, é punir a empresa. Então, ela pode ofertar uma sanção, seja de multa, de suspensão de contratar, seja do que for, por ela não ter continuado aí as condições de habilitação. Então, ela se tornou irregular, perdeu as condições e ela pode ser sancionada. Mas, em momento nenhum, a administração pública pode suspender os pagamentos porque ela não tem certidão, o vulgo não ter certidão. Isso é uma situação. O que está acontecendo? As empresas não estão dando conta de acertar aí com o fisco. Né? A situação tá maluca, não estou dando conta de acertar com o fisco. E aí a administração pública começa a reter os pagamentos. Vou reter, por quê? Porque não tem certidão. Como assim? Não, porque não tem certidão, lá eu posso reter o pagamento, não vou pagar. E aí a administração pública procura você e fala, cara, estão retendo o meu pagamento, eu não tenho mais dinheiro para pagar os meus funcionários, acabou totalmente com o meu fluxo de caixa, e o servidor arbitrário lá está falando que, na conduta arbitrária dele, está falando que não vai me pagar porque eu não tenho certidão. E aí? Primeiro você vai tentar resolver administrativamente com uma carinha de baby face. Se isso tudo não der certo, é mandado de segurança, gente. Aqui eu já fiz uma situação como essa, deu certo, como eu também já fiz e não deu certo. Porque as questões da administração pública, quando sobem para o judiciário, é o velho tentativa e erro. Não tem como eu te falar assim, por exemplo, numa situação de direito de família, que se eu protocolar um pedido de pensão, vai vir, o pedido vai ser respondido como pensão. Aqui na administração pública, no direito administrativo, é um tentativa e erro. Você joga para cima, se der certo, deu certo, se não der, não deu, vamos partir para outro tipo de ação. É claro que tem outros tipos de ação, mas eu já fiz 2 vezes, uma deu certo, a outra não deu certo. E eu digo que tem que tentar. Então, aqui cabe sim, mandado de segurança para vamos dizer assim, para combater, para remediar essa conduta arbitrária dos agentes públicos diante a gente chama de retenção, né? Retenção de pagamento por parte da administração pública. Então, isso é uma das questões que está acontecendo atualmente. Não estou dizendo que está acontecendo a retenção, tá? Está acontecendo a situação das empresas, infelizmente, ficarem irregulares com Simples, com fisco municipal, enfim, com todas essas questões. Está acontecendo isso, tá? Os clientes de vocês vão passar por isso. E você, como advogado, pode solucionar isso por meio de uma medida judicial.
E é aí que se enquadra nessa pergunta, como combater as questões arbitrárias. Eu mencionei essa porque eu não sei qual que é a conduta arbitrária no caso da pergunta da pessoa. Mas já trazendo para uma realidade de um dos tópicos que eu ia falar aqui, que é a regularidade fiscal, a gente já enquadrou aqui essa pergunta. E foi muito bom ter perguntado sobre isso, porque pode ser que essa pessoa te procure essa semana e queira solucionar um problema desse, né? E aí você viu aqui com a gente uma ideia, pelo menos, de como resolver. Nesse momento, então, a atitude arbitrária que mais poderia ocorrer, você acha que é essa? Eu acredito que sim. Ou equívocos nas medições, que aí já é um outro tópico que eu tinha preparado para a gente falar também. Diante de cenários em que nunca imaginamos, tá até chato ficar falando isso, mas realmente nunca imaginamos, a gente também tem que pensar em formas diferentes de medir o serviço. Então, vamos supor, se antes eu medir o serviço, eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas tem alguns CAUs, eu não sei se o nome correto é call center. Eu vou falar call center porque é o que eu entendo. Alguns call centers, atendimentos de saque de órgãos públicos que são terceirizados. Eu vou dar esse exemplo porque eu inventei aqui agora. Aí vamos supor que não está sendo possível realizar esse trabalho, né? Esse serviço, os funcionários não estão tendo como realizar, porque por conta do distanciamento social, todos têm que ficar nas suas casas, e aí eles passam a realizar esse trabalho de call das suas casas. Ponto. Então, era um cenário, a administração pública tinha como mensurar isso, ela acompanhava, o fiscal do contrato acompanhava. Ponto. Agora eu tenho outro cenário. Eu tenho o cenário de que esse colaborador da empresa está em casa, está em home, e ele vai executar o trabalho de lá, como que o fiscal vai medir o serviço? Ele vai atestar o serviço? Como que ele vai fazer? Aqui está um desafio, tanto para o fiscal quanto para o gestor do contrato e para a empresa, de como fazer medições de trabalhos que estão sendo realizados home office. Então, aqui eu não vejo que o fiscal e o gestor têm que pesar a mão. Eu acho que eles têm que juntos procurarem uma solução para essa medição. É fazer reuniões online, é alimentar todo dia uma planilha com sei lá o quê, é fazer tal coisa pelo chat, é usar, como que é o nome daquele programinha que calcula o tempo? Time sheet. Isso mesmo. Time sheet. Então, assim, e aí é onde eu falo, Lauren, se a empresa sai na frente e ela oferece a solução para esse problema que é momentâneo, ela só tem a ganhar. Então, ela mesma já chega no gestor do contrato e fala assim, olha, agora que o pessoal está trabalhando em casa, a gente vai realizar a fiscalização dos serviços deles, utilizando essa e essa ferramenta. Aqui está o seu login e senha, você vai poder acompanhar também, já que você também está em casa, né, senhor gestor, senhor fiscal. E aí, vocês vão poder acompanhar, enfim, no final do mês, eu vou ter a medição do meu serviço. Sim. E aí, na verdade, tiveram duas perguntas que eu entendo que você já respondeu. Uma delas é qual cenário desobriga o fornecedor a não cumprir as cláusulas contratuais? Você falou bem no início. Superveniência de eventos, de fatos e não ter concorrido para isso. E aí, por exemplo, então, falando igual você comentou do seu pai, vamos dizer de pequenas, micro, médias empresas, enfim. Diante dessa impossibilidade de cumprimento, ela então apresenta um ofício demonstrando todo o cenário vivenciado, ou tem alguma outra coisa? Primeira coisa é apresentar o ofício. Ou o e-mail. Sim, primeira coisa é colocar esse ofício. Nesse ofício, ela tem que registrar o cenário nacional. Isso é extremamente importante. Cara, se vocês estão anotando isso, anota. Ela tem que registrar o cenário nacional, o que está acontecendo a nível de mundo, Brasil e o que acontece na minha empresa. Porque se eu só colocar o que está acontecendo a nível de mundo, Brasil, e eu não coloquei o que está acontecendo aqui na minha empresa, o que isso reflete aqui na minha empresa, não adiantou nada, na minha opinião. Sim, porque
Se eu for gestor público, a primeira coisa que eu vou olhar é falar assim, ah, é? Uai, mas então não tem nada a ver, uai, porque você fornece, vamos supor, você fornece isopor, sei lá, uma coisa assim, bem nada a ver. Você fornece isopor, você com certeza deve ter estoque. Eu só tô te pedindo 30 metros quadrados de isopor, que não é muito. Aí você vai falar pra mim que você não tem? Então, assim, sabe? Tem que ter Uma justificativa, plausível. o cenário mundial, o cenário nacional e o que isso tem a ver com a sua empresa. Aí depois você termina de pedir. Ou você pede a suspensão, ou você somente informa. Olha que interessante. Ana, não, aqui minha empresa está continuando normal, porque é um posto de gasolina, a gente vai continuar fornecendo, não mudou nada. Cara, mas olha que preciosismo se você fizer um ofício desse e informar que em virtude do cenário nacional, pode ser que o serviço fique parcialmente prejudicado diante de eventuais colaboradores com a doença ou de eventuais caminhoneiros, motoristas que não consigam entregar o combustível. Sim. E aí você coloca só isso e coloca que vai mantendo sempre informações com o gestor ou fiscal do contrato. Isso, gente, é boa fé. Isso é fornecedor que só tem a ser bem visto pela administração pública, responsável e que também entende o seu papel social nisso tudo. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, essa é uma pergunta sem resposta, né? Aquela pergunta que tudo depende. Quem se responsabiliza pela força maior nas contratações com a administração pública? Tá. Força maior, caso fortuito e fato do príncipe são situações extraordinárias que vão acontecer, a gente não sabe quando, nem como, nem a dimensão. Tá previsto lá na lei, de boa, tá lá. Só que cabe aí, quando a gente parte para as contratações públicas, a administração pública, obrigatoriamente, ela tem que fazer um gerenciamento de risco das contratações. Obrigatoriamente. Só que nem nas melhores gestões de riscos do planeta, a gente poderia prever uma questão como essa. A gente poderia até prever, mas eu diria que estaria lá naquela que todo mundo ri, sabe? Aquela que todo mundo ri e fala assim, mas isso aí nunca vai acontecer, sabe? Ou não vai acontecer comigo, né? Não vai acontecer aqui no Brasil, nunca. Aí, assim, essa questão é uma questão, assim, que subentende-se que deveria estar dentro do gerenciamento de riscos. Subentende-se. Mas é uma pergunta, assim, que a pessoa que souber a resposta também me fala. Eu não sei. Eu acredito que tudo está subentendido dentro do gerenciamento de riscos. E nesse momento, o que eu vejo? Que ambos vão pagar o pato. Tanto o contratante quanto o contratado. Porque aqui vai ser uma meia-culpa, né? Eu tenho a meia-culpa aqui e tal, mas a administração pública também tem as questões extraordinárias, a gente sabe que os contratos administrativos têm essas questões, então ela vai se utilizar disso, mas o contratado, por outro lado, ele vai se utilizar também da questão excepcional, que ele não dá conta de fornecer, que ele não dá conta de prestar. Então, assim, pode ser que seja uma meia-culpa, pode ser que seja só a administração, pode ser que seja só o fornecedor. Ana, a gente tem mais 5 minutos. Passou, voou. Eu falo demais. Não, mas isso é ótimo. Eu também sou desse jeito, assim. Quando eu começo a falar, e a gente gosta tanto do assunto, e a gente vai falando. Eu queria... que tinha algo pro final. Isso. O que eu queria falar com vocês? Vocês que são, assim, seres superiores do direito empresarial. Eu queria trazer uma coisa nova para essa live, porque eu acho, assim, que todo mundo tá falando de Covid, pererê, parará, mas, assim, ninguém tá trazendo algo novo. E hoje eu achei um artigo do professor Rafael, muito bacana, que tratava sobre o acordo de contratos públicos da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Então, assim, no dia 23 de março, eu até anotei aqui para eu não errar,
No dia 23 de março, o presidente sinalizou a autorização para que o Brasil aderisse a esse ACP, que é Acordo de Contratos Públicos. Eu não vou aqui me alongar, explicar, mas assim, em síntese, quer dizer que nós estamos nos abrindo enquanto país para as contratações com outros países, e que isso é muito bom, porque lá ele tem uma espécie de padrões de procedimento de contratação. Dentre eles está essa questão de modernização, a questão de políticas contra a corrupção e também tentar eliminar barreiras aí no mercado global. Então, no dia 23 de março, diante da pandemia, ele sinalizou que o que justificou foi a pandemia, tá? O Brasil, ele é uma espécie de ouvinte desse comitê do Acordo de Contratos Públicos desde outubro de 2017. Então, ele vem namorando essa questão, mas não entrou a fundo. Por que ele não entrou a fundo, Ana? Gente, porque a gente sabe que lá na ACP eles têm normas severas de combate à corrupção, tá? A combate à corrupção, a modernização, e isso traria para o Brasil uma cobrança muito grande de mudança de cultura. Essa é a crença dos doutrinadores a respeito do porquê ainda não fazemos parte da ACP. Mas a Rússia e a China também ainda não faz parte. Então, o Bolsonaro, no dia 23 de março, sinalizou essa autorização para adesão à ACP. É claro que depende da autorização deles, também de uma série de mudanças normativas dentro do Brasil, mas que eu acredito que vai atrair muitos investidores estrangeiros. É a aposta do momento, é a notícia do momento a respeito de contratações em época de pandemia. Então, pode ser que a gente tenha mais estrangeiros participando das nossas licitações, o que vai exigir mais transparência, menos burocracia e menos corrupção. É isso aí. Ana, falta 1 minuto para a live terminar. Eu te agradeço profundamente. É a nossa segunda live. Fazer live contigo é sempre muito rica. Você é profunda conhecedora. Muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada pelo convite. Agregou muito pra gente. Não sei se dá tempo, mas pegando o exemplo do combustível, tendo em vista a baixa do preço da gasolina e do diesel, é plausível um reajuste suprimindo o valor inicial do contrato? Sim, é possível reequilíbrio econômico-financeiro desde que estabelecidas aí essas normas. Tem muita gente, Lauren, pedindo essa questão de reequilíbrio econômico-financeiro. Eu vou preparar uma live essa semana. Combinada, aí eu vou compartilhar porque isso é de extrema importância. Ana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada de verdade. Obrigada a todos também que participaram. A live foi muito produtiva, passou muito rápido, foi 1 hora. Muita gente participou. Obrigada a todos. Obrigada, Ana. Uma boa semana para todo mundo. Um beijão, Ana. Beijo, obrigada, viu? Tchau, pessoal. Eu vou deixar a live salva 24 horas. Para quem não assistiu, vocês compartilhem para que os outros possam assistir também. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau. Tchau.